Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 15 de setembro. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos na 24ª semana do tempo comum. Peçamos ao Senhor, o Deus da vida, que nos ajude, amados irmãos e irmãs, a acolher a palavra do Senhor em nosso coração e, acolhendo-a, sobretudo, vivê-la. Possamos viver esta palavra na vida cotidiana. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Do caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós podemos contar sobretudo no dia de hoje também com a primeira leitura, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9, é um dos cânticos do servo sofredor, e inicia dizendo: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Então, nós poderíamos também suplicar esta graça, que os nossos ouvidos se abram. O éfata, abra-te, que abra os nossos ouvidos para que nós não voltemos atrás, para que possamos acolher a palavra de Deus e seguir resolutos, firmes, conscientes em direção ao Senhor. E logo em seguida, ele começa a dizer então: ofereci as costas para me baterem e a face para que me arrancassem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor, Deus é meu auxílio, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Então o Senhor é meu auxílio. Então olha o que diz esse servo sofredor. Ele não resiste àquilo que o Senhor tem a dizer, não volta atrás, e ele confia que o Senhor, nosso Deus, é seu auxílio, por isso ele não vai se deixar abater pelo desânimo. O Salmo 114 nos diz:
Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Então andaremos na presença de Deus. Esse é o convite. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos andar na presença do Senhor. Precisamos seguir o Senhor Jesus Cristo. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra na carta de Santiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18, e nos diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? Então, uma fé vazia, uma fé sem frutos, uma fé sem prática. A fé seria então seria capaz de salvá-lo? Imagine que um irmão ou irmã não tem o que vestir e que lhe falte a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que isso adiantaria? Assim também, a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Então a fé, ela precisa se traduzir em obras, em ações. É claro, a ação, a vida da obra, ela precisa ser um fruto da fé, da intimidade com o Senhor, desta união intrínseca com o Senhor, do fruto da oração constante. Como o ramo que está unido à videira, e sem a união com a videira ele não pode produzir frutos, assim também nós. Se não estivermos unidos ao Senhor, não seremos capazes de produzir bons frutos. Que o Senhor, nosso Deus, então nos ajude nesta caminhada para que possamos traduzir a nossa fé em obras vivas. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, nos convida a esta experiência. Jesus está na região de Cesareia de Filipe, uma região pagã, e questiona aos discípulos: o que dizem, o que estão falando a meu respeito? Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é algum dos profetas. Então, são palpites, são suposições, não conhece Jesus. E Jesus agora se volta aos seus discípulos, a cada um de nós, e nos pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Será que hoje nós teríamos a capacidade de responder a Jesus, de fato, quem Ele é? Será que a nossa resposta seria condizente com a nossa vida, com o nosso segmento? Portanto, o Senhor nos questiona: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro dá testemunho de fé dizendo: tu és o Messias. Jesus o proíbe severamente de falar isso a alguém. Que não fale isso a ninguém. Em seguida, começou a falar sobre a realidade da morte. Então, o Messias, é como se Jesus falasse, em outras palavras: olha, você diz que eu sou o Messias, mas eu vou lhe mostrar qual Messias que eu sou. E ele se apresenta como Messias, servo, sofredor. O filho do homem deverá sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E isso ele falava abertamente. Sob a divindade, ele pedia para que pudesse guardar, não dizer, sob a paixão, morte e ressurreição, ele fala abertamente. Então, a isso nós chamamos de segredo messiânico. Logo em seguida, amados irmãos e irmãs, depois de ouvir isso, São Pedro toma Jesus à parte, começa a repreendê-lo. É como se ele dissesse: Senhor, não digas isto. O Senhor vem fazendo algo tão precioso no meio de tantas pessoas, agora vai dizer que o teu ministério está fadado ao fracasso, à morte, à rejeição. Longe de ti tudo isso. Jesus olha para os discípulos e repreende São Pedro dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Amados irmãos e irmãs, no original grego, esta expressão, ela pode ser traduzida também como vá para trás de mim. E se nós relêssemos o Evangelho nessa
perspectiva, nessa chave de leitura, amados irmãos e irmãs, nós entenderíamos algo sublime que também se aplica a nós constantemente. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vá para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Satanás é o adversário, o divisor, aquele que está contrário à causa. Portanto, nesse momento, São Pedro está agindo como Satanás, opositor à causa. E Jesus diz então: vá para trás de mim. É como se ele dissesse: Pedro, eu te convidei a seguir-me, a não se fazer pedra de tropeço. Vá para trás de mim. Vá para trás de mim. Porque neste momento você não está pensando como Deus quer que penses, mas está pensando como os homens. Jesus chama a multidão com os seus discípulos e reitera. Então, entenda, vá para trás de mim, dizendo a São Pedro: volta a seguir, eu te chamei para me seguir. Jesus então reafirma e faz com que os discípulos se recordem junto à multidão e sobretudo São Pedro: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho irá salvá-la. Seguir o Senhor, abraçando a cruz cotidiana, procurando, amados irmãos e irmãs, perder a vida por amor a Cristo, consumi-la por amor a Ele. Assim encontraremos a salvação. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que possamos um dia, face a face ao Senhor, render-lhe graças e entoar o hino de glória, o hino de louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.